Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez nosso encontro semanal, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez juntos, num momento, num espaço onde nós vamos criar para as nossas reflexões e seguirmos adiante na nossa jornada material, uma jornada altamente significativa para todos nós. Solicitamos essa jornada e, de alguma forma, precisamos realmente reconhecer que tudo que existe nessa jornada é criação nossa. E a partir do momento que conseguirmos compreender melhor essa situação, essa condição, ou como a vida se apresenta para nós, melhor será para nós mesmos. Principalmente deixaremos de brigar com a vida, brigar com as coisas e com as pessoas e com a gente mesmo. Em muitos momentos, estamos degladiando contra uma série de situações, por falta de compreensão e entendimento, por falta de maturidade, por falta realmente assim de condições de podermos ter uma visão um pouco mais ampla, em que para muitas situações nós não teremos mesmo. Precisamos de entendimento, de compreensão para vivermos o momento presente. E nesse momento em que estamos vivendo, seja ele o momento mais importante da nossa vida. Vamos transformar exatamente nesse momento o melhor momento que poderemos ter, que podemos fazer. Esse é o convite que nós fazemos para o momento de hoje, para o nosso espaço. Então, convido você que deixe por alguns instantes seus afazeres, evidentemente não aqueles que estão dirigindo, claro, porque senão não vai dar muito bem, certo? Né? E eu diria que é um momento que você se concentre, alguns minutos, apenas alguns minutos, para que você abra espaço, um espaço interior para reflexão. E deixar por alguns instantes, ou deixar por alguns instantes, algumas situações, alguns problemas, algo que te incomode, algo que está aí dentro de você. Respirando fundo, respirando com atenção e procurando relaxar o máximo possível. Somos viajores da vida. Estamos aqui numa jornada, estamos aqui numa tarefa. A nossa tarefa consiste na convivência com todas as pessoas, com os nossos afazeres, com aquilo que nós temos ao nosso alcance nesse momento. E, no meu ponto de vista, temos uma missão. A missão nossa, vencer a nós mesmos, trabalharmos para o nosso progresso, nosso crescimento pessoal. E assim, nós seguiremos adiante na nossa jornada de crescimento, enquanto o espírito eterno que somos nós estamos aqui num corpo material, numa existência, de alguma forma, planejada e pedida, solicitada por nós, para vivermos aqui experiências importantes e dessas experiências adquirirmos o conhecimento, a consciência e a maturidade para cada vez mais avançarmos um degrau acima na compreensão e entendimento da existência, na nossa existência. E disso, certamente, nós precisamos de algumas ferramentas que nos auxiliam ao longo do caminho. E aí nós vamos trabalhando esta percepção sobre nós exatamente nos momentos onde nós realmente precisamos ter um pouco mais de compreensão, uma compreensão um pouco mais abrangente. E eu gostaria, nesse momento, de trazer um assunto para a nossa reflexão. Acredito ser um assunto muito pertinente nesse ponto, e que, se nós trabalharmos bem a nossa percepção, estaremos mais conscientes da nossa dinâmica pessoal. E é um trecho de um livro, Palavras de Vida Eterna, um livro que eu gosto muito de refletir nas lições de Emmanuel, quando ele traz algumas passagens, né? Principalmente as passagens de Paulo de Tarso, espírito muito firme, muito atuante no processo de desenvolvimento pessoal. Ele que travou grandes batalhas com ele mesmo. É só nós olharmos ali
do Evangelho, na Bíblia, nós vamos encontrar aí várias epístolas de Paulo falando sobre as dificuldades que ele sentia com ele mesmo. O quanto ele percebia a necessidade de um trabalho um pouco mais firme e atento para consigo mesmo. Eu vejo Paulo de Tarso um espírito muito voltado para este aprimoramento, principalmente depois que ele teve a presença de Jesus na própria vida, às portas de Damasco, onde, tendo a visão de Jesus e sentindo espiritualmente a mensagem que Jesus trouxe a ele, né, perguntando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele percebe com essa energia chegando até ele, quem realmente era Jesus. E eu entendo que a energia de Jesus está muito longe daquela que os filmes hoje querem mostrar. Os filmes trazem um Jesus muito próximo à nossa condição humana, mas Jesus, como sendo espírito superior, em entendimento e compreensão, no nível de energia diferente do nosso, certamente trazia em si mesmo um olhar, um posicionamento muito distinto daqueles no seu entorno. Então, quando Jesus vem, naquele momento, às portas de Damasco, ele vem trazer uma mensagem, um convite, de alguma forma, um ponto final na ignorância daquele espírito que buscava também a lei. Saulo de Tarso era um espírito justo, ele cumpria a lei. E o que ele fazia contra os cristãos era para defender a lei mosaica. Então, ele fazia exatamente o que mandava a lei. Ele era realmente assim, um espírito forte, um espírito de muita determinação, um espírito justo. Quando ele percebe exatamente a mensagem que Jesus traz, ele compreende o equívoco que ele estava cometendo. E passa a ser, desde então, um colaborador na tarefa da educação, da orientação dos espíritos aqui nesse planeta. De alguma forma, levando a palavra de Jesus em seu coração, mas usando dele mesmo, no seu esforço, no seu estímulo, através das epístolas, uma contribuição fantástica para aqueles que trilham um caminho seguindo Jesus. Esse é um caminho muito interessante para nós percebermos. Existem muitas pessoas que elas, de alguma forma, se colocam numa posição de uma santidade irreal, ilusória, imaginária, e se colocando numa posição de que não podem, não devem, se impedindo de de ter alguns comportamentos. Eu entendo, claro, que por uma questão de moral, de ética e de valor, nós vamos pautando o nosso comportamento com a regra, com a ética, com os valores, e aos poucos nós vamos aprendendo a mudar alguns comportamentos. O que são comportamentos mais possíveis de uma mudança, como, por exemplo, deixar de falar palavrão, ou ter outras atitudes, como deixar de assistir filme pornográfico, por exemplo, são decisões. São decisões. Então você pode escolher. Quando se torna vício, alguns comportamentos, fica mais difícil. Existe o vício da pornografia, existe o vício de falar palavrão, assim como existem outros tantos vícios. Até mesmo dentro da religião, existem pessoas viciadas em religião, existem pessoas viciadas no ambiente religioso. Isso as pessoas não percebem, porque é aceito, socialmente é bem visto. Uma pessoa que ela frequenta muito, trabalha muito, ela faz muitas atividades. Ela pode estar viciada nesse ambiente e não percebe. Ou pessoas que frequentam por muito tempo, durante a semana, esquecendo dos seus afazeres no dia a dia, com o intuito de fugir de si mesmas. Isso também existe. Que as nossas ações sejam ações conscientes,
sejam ações de contribuição, onde nós vamos contribuir com a espiritualidade em qualquer lugar. A espiritualidade não está no centro espírita, não está na igreja, não está no templo, não está no terreiro somente. A espiritualidade está aqui comigo nesse momento, está aí com você nesse momento. Estamos rodeados pela nossa energia mental, estamos rodeados pelo nosso padrão de sentimentos, emoções que vibram junto com os pensamentos em nós. Esse é o nosso ambiente espiritual. E aí, Paulo, ele fala sobre uma questão muito interessante, né? Ele fala assim, numa carta a Filipenses, ele tem um trecho lá que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para não perder a essência das palavras de Paulo. Ele disse assim, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí, Emmanuel, ele traz palavras muito significativas na interpretação dessa passagem de Paulo, e ele dizendo o seguinte, trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Então, eu colocaria alguns pontos interessantes aqui. Nós temos os nossos padrões de pensamento, nós temos os nossos padrões emocionais, e esses padrões nós não percebemos, eles apenas são repetidos, são replicados. Essa nossa estrutura é a forma como nós estamos e nos apresentamos na vida. As mudanças pessoais, elas precisam mexer nessa estrutura. E como não é percebido conscientemente, fica mais difícil. E isso, de alguma forma, é o que faz com que nosso progresso seja mais vagaroso. Justamente porque nós não percebemos onde nós estamos arraigados e continuamos reproduzindo os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, a mesma forma de ver. De alguma forma, nós podemos entender isso quando uma notícia diferente chega num ambiente onde as pessoas acreditam de uma maneira, aí chega uma notícia diferente, essa notícia diferente é combatida. Por que ela é combatida? Porque ela é tida como algo que diz respeito a isto que sempre foi. Se houvesse uma análise mais atenta e acurada sobre aquilo que chega como novo, esse medo, ele existe nas pessoas mais imaturas. Agora, quando nós temos um pouco mais de maturidade e compreensão e desapego, nós vamos compreender uma forma diferente de entendimento, vamos agregar e formar um novo núcleo. Essa era a mensagem de Jesus, quando ele trouxe para nós esta informação sobre o amor, que até então era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E os judeus, na esperança de receber o Messias, que de alguma forma iria combater os romanos, só que combater na navalha, na espada, no escudo, na flecha, na lança, na agressão, impondo aos romanos uma humilhação. Então, esse era o desejo dos judeus naquele momento. Só que a missão de Jesus não era essa. E como não foi esperado isso, a mensagem do amor, ninguém entendeu nada. Puxa vida, como assim? Né? Amor ao inimigo? Oferecer outra face se alguém bate no seu rosto? Oferecer a sua capa àquele que pede a sua túnica? Então, como assim? Então, isto mexeu exatamente nos brios, no ego de todos aqueles que estavam ali, que não entenderam, não tiveram maturidade de compreensão. Alguns sim, principalmente aqueles que o seguiram, outros tantos que certamente não são noticiados historicamente, mas compreenderam sim a mensagem de Jesus.
Então, o que eu diria nesse momento, para nós temos uma tarefa muito interessante de utilizar esse conhecimento no nosso dia a dia. Que o nosso pensamento seja realmente ocupado por substâncias positivas. Que substâncias são essas? Nossos pensamentos, a nossa forma de entendimento e de compreensão. Se nós tivermos dificuldades de entender a vida como ela é, nós sofreremos. E se nós colocarmos nosso coração em apego em algumas situações, nós também sofreremos. Mas o sofrimento é resultado da nossa ignorância, por não entendermos bem e pelos nossos apegos aqui, nesse momento. E eu me refiro às coisas mais caras do nosso coração, aos nossos filhos, pais, esposa, marido, coisas mais caras, os bens, nossa casa, nosso dinheiro, que tem gente que coloca isso tudo no mesmo patamar. Mesmo assim, não colocando a materialidade no mesmo patamar, mas colocando a família num lugar especial, sim, que todos nós temos, um lugar especial para pessoas especiais, mas existe um aprendizado muito grande de saber que somos espíritos, todos nós, numa jornada. E se nós olharmos alguém passando por dificuldades, seja alguém mais caro ao nosso coração, de podermos compreender que nós não vamos solucionar o problema desta pessoa. Podemos colaborar com essa pessoa, oferecendo a nossa presença amiga, nossa presença amorosa, a nossa presença que pode, de alguma forma, colaborar no processo de entendimento e compreensão. Ninguém tira o sofrimento do outro. Ninguém tira as necessidades de superação do outro. Se alguém precisa subir uma escada, ela, a própria pessoa, precisa subir os degraus. Não vai ser você. Por mais que você queira tirar o sofrimento de alguém, que tem muita gente que fala isso, Deus, dá o sofrimento para mim, para que essa pessoa seja livre dessa situação. A gente entende o sofrimento e a dor, mas existe um grau de incompreensão e imaturidade quando a gente fala isso. Porque é justamente essa dor, esse sofrimento desse ente nosso querido, mais caro, a nosso coração, a nossa alma, que vai fazer com que este espírito que está ali realmente consiga avançar na direção da luz, do entendimento e da felicidade. Nós somos espíritos que jogamos aleatoriamente as sementes ao longo do caminho, sem perceber, e muitas vezes, o que nós estávamos semeando. As sementes se desenvolveram, cresceram e agora estão dando frutos, que devem ser colhidos. Quem vai colher? Quem plantou, quem jogou a semente. Se foi o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, uma pessoa muito querida, seu coração, se passa por grandes dificuldades, está recolhendo os frutos da própria semeadura. E o nosso papel qual é? Estarmos ao lado, amparando, colaborando, estimulando para que siga em frente, sigamos em frente. Observe, o tempo passa tão rápido. A vida passa muito rápido. O que nós vamos levar de tudo isso que nós temos aqui, se não a experiência, se não o resultado do que nós aprendemos nas experiências? E se nós pudermos amadurecer o nosso pensamento e nos ocupar de pensamentos importantes, no sentido de crescimento, de sorrir para os problemas, de termos essa maturidade suficiente para isso, de entender que tudo passa, que simplesmente isso em algum momento vai terminar, nós teremos sim uma capacidade muito significativa do enfrentamento das situações difíceis na nossa vida. Isso é importante para nós. Eu tenho encontrado muitas pessoas que perderam, literalmente perderam, a capacidade de poder entender o sentido das coisas, devido a
uma série de dificuldades que passaram e que não conseguem aprender algo além daquilo que se apresenta no momento presente, que são situações difíceis de serem superadas. E nós precisamos, nesse momento, de atentarmos para o lado da espiritualidade que nos ensina e nos ampara. Essa é a missão que a espiritualidade tem para conosco, de dar-nos horizontes, dar-nos uma perspectiva, para que possamos sair de onde nós estamos, das garras da ignorância, das garras da sombra, para podermos efetivamente mergulhar na luz que existe e que será criada em nós, quando tivermos mais consciência sobre nós. Enquanto estivermos com a mente obnubilada com os problemas, qualquer dificuldade do caminho pode ser realmente uma armadilha significativa. Como uma pessoa desequilibrada que cruza teu caminho, que te ofende, que te agride, com problemas que chegam na sua direção para que você resolva, perdas financeiras, situações materiais que nos tocam. Então, tudo isso faz o quê? Nós estamos neste meio material. Isso, evidentemente, nos toca. Ninguém está aqui para ser punido. Não existe pagamento de dívidas. Isso não existe. Quem fala em pagamento de dívidas não entendeu muito bem a mensagem do que significa viver. Viver significa passarmos por experiências para o nosso amadurecimento. Assim como, por exemplo, se você vamos pegar um treino de um bombeiro que vai sair pelas ruas salvando vidas. Ele precisa ter um condicionamento muito bom físico, então tem que correr, tem que treinar, levantar peso, fazer atividade física. É agradável? Tem gente que adora, tem gente que não gosta. Mas para ter um bom condicionamento físico, tem que fazer. Tem que fazer. Vai passar por exercícios difíceis, de mergulho, de escalada, de vários exercícios que vai exigir uma habilidade específica para salvamento. Vai passar por riscos importantes, e para isso tem que estar preparado. E assim é a vida para nós. A vida é como se fosse um treino, como se fosse um momento onde nós vamos, como alunos, aprender a deixar de lado aquilo que não presta mais e trabalharmos para desenvolver nossas habilidades, nossas competências, trabalharmos aquilo que existe de melhor em nós. E como é que a gente faz isso? Não é pegando um livro para ler, não é pelo livro que você pega, você vai conseguir. Não é teoricamente, isso não existe. Eu vou lá para o centro, eu vou lá para a igreja, eu vou lá para o templo, eu vou lá para a sinagoga, eu vou lá para algum lugar. Ok, tudo bem, você pode ir estudar lá, ler lá, tal. Mas e a prática onde é? No dia a dia, é em casa, é na rua, é no trabalho, é com os amigos, exatamente aí. É na discussão da política, exatamente aí. Qual é a moral que nós temos? Então, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar exatamente os valores. Que valores nós temos? Nós vamos refletir os nossos valores no mundo externo, em ideias, em formas de ver e de ser. Então, nós vamos aprendendo e precisamos das experiências para podermos avaliar se realmente estamos coerentes com aquilo que a gente acredita. E não simplesmente termos uma teoria e agirmos cantando, dando passe, distribuindo água, distribuindo alimentos, distribuindo sopa. Não adianta fazer só isso. Isso é importante, mas não só isso. Também isto, junto com a nossa mudança no dia a dia, no cotidiano. Esse é o convite. Então, que aquilo que se ocupe o nosso pensamento sejam de pensamentos, de substâncias positivas. E dentro da possibilidade de trabalharmos aquilo que nós estamos ligados, de exercitarmos o desapego, o entendimento e a compreensão, de saber que aqueles nossos queridos e nós mesmos passaremos por dificuldades, não por castigo, mas simplesmente para evoluirmos, de treinarmos habilidades e competências para sermos cada vez mais firmes na nossa trajetória de vida.
Vamos respirar com atenção e sentirmos a presença da espiritualidade nesse momento que nos envolve com muito amor e muito carinho. Que Jesus, nosso sempre presente amigo, nos envolva em sustentação e paz. E que nos abençoe em mais uma jornada desse dia, dos dias que vem pela frente, até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Se você estiver aqui no YouTube, deixe o seu like, comente aqui o vídeo, envie para alguém que você talvez sinta que precise dessa informação. Estamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento. Muita paz e até a nossa próxima reunião.